Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Blue Plano de Saúde. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Camila Pepe e hoje eu estou com Laura Murta e a gente vai falar sobre uma nova técnica de reconstrução tecidual. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. E ao fim desse episódio, você também pode acompanhar o Momento Saúde 360 oferecido pela Blue Plano de Saúde. É um espaço para a gente poder discutir tecnologia, inovação e humanização do cuidado. Assista agora um trecho dessa entrevista que você pode ver na íntegra no fim desse episódio. Então repare, o médico depois que põe a mão do paciente, ele faz o toque, que ele fala, ele acolhe, repare que ali criou uma relação médico-paciente que é blindado. Então, observando essas características, a gente tenta fazer a mesma coisa. A gente precisa estar hoje muito próximo do nosso paciente. Nós precisamos estar colocando a mão do nosso paciente. Quer intervir nas horas essenciais, como aqui nós temos um serviço chamado Serviço Concierge. Atualmente, cirurgias que envolvem reparo de tecidos, como os nervos periféricos, dependem de métodos mecânicos tradicionais, como as suturas e os grampos. No entanto, essas soluções podem provocar danos adicionais, trauma tecidual, tensão, desalinhamento e risco de rejeição por parte do corpo. Além disso, o índice de sucesso no reparo nervoso ainda pode deixar a desejar. Dados recentes mostram que apenas metade dos pacientes atingem uma recuperação funcional satisfatória com as técnicas convencionais. E é aqui que entra a inovação da MIT, a startup spin-off que é Ticium, que desenvolveu uma tecnologia revolucionária baseada em um polímero biocompatível e flexível que se liga aos tecidos após ativação por luz azul. Essa solução, que é suture-free, permite reparar tecidos, como nervos, sem causar trauma. Em junho de 2025, a plataforma recebeu autorização de marketing da FDA, reconhecendo sua novidade e permitindo a comercialização nos Estados Unidos. A tecnologia nasceu de pesquisas no laboratório do MIT. O polímero foi ajustado para aderir a tecidos úmidos, transformando em uma plataforma de fixação. Estudos com modelos animais comprovaram que era possível fechar orifícios cardíacos sem sangramento ou complicações. A trajetória que levou essa ideia até o primeiro produto da Ticium é um exemplo fascinante de translação científica e inovação clínica. Após a aprovação para nervos periféricos, a Ticium já possui 6 produtos em desenvolvimento clínico, incluindo aplicação em hérnia e uso cardiovascular. O método de fabricação via impressão 3D permite customização e escalabilidade com polímeros programáveis em degradação e propriedades mecânicas. Isso abre caminho para criar inúmeros dispositivos médicos implantáveis a partir da mesma plataforma. O que começa como uma solução para nervos pode se tornar uma nova forma de fixação tecidual. E para explorar um pouco mais essa relação sobre a nova era da reconstrução tecidual, a gente recebe aqui o Dr. Rafael Tutihashi. Rafael, que é cirurgião plástico com subespecialidade em cabeça e pescoço. Um prazer, Dr. Rafael. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite, por me receber aqui. A gente que agradece. Doutor Rafael, acho que até para a gente começar, a gente quando pensa em cirurgia, a gente acaba pensando logo em pontos, suturas tradicionais. E eu queria que você contasse um pouco para a gente por que hoje a gente ainda é tão dependente desses métodos, né? E quais são as limitações que a gente tem com essas formas tradicionais de fazer a sutura. Não, perfeito. Isso é muito interessante da gente explorar, porque acho que com muita frequência, o paciente chega no consultório e pergunta pra gente, ainda dá ponto? Quando for na sutura vai ser só cola, né, doutor? Mas mais ou menos, a tecnologia hoje em medicina tem evoluído muito, assim, né? E cada vez tem novos produtos, novos tipos de, tanto curativos, colas cirúrgicas e cada vez melhores. A gente ainda depende muito dos pontos, do fio cirúrgico mesmo, para juntar os tecidos. Isso que é... E os pontos, eles ficam lá porque eles precisam deixar os tecidos mais ou menos imóveis um com o outro, quando a gente tem alguma incisão, né, um corte. Eles têm que, para cicatrizar, eles têm que ficar próximos um do outro para poder acontecer a cicatrização. E os pontos estão exatamente para isso. A gente hoje usa muito situações assim que a gente usa
além dos pontos, usar alguma cola cirúrgica para auxiliar nesse processo de cicatrização. Isso daí, estou falando em incisões de pele, né? Mas dentro dos tecidos também, a gente precisa desses pontos para conseguir coaptar bem as bordas e fazer com que o processo de cicatrização aconteça. Legal. Mas assim, até dentro desse... Porque eu queria te perguntar um pouco sobre como funciona essa nova tecnologia, né, de reconstrução tecidual sem a sutura, né, o que ela traz diferente na prática, mas até para a questão dos próprios pontos e da sutura, a gente teve uma evolução aí ao longo do tempo do tipo de material que é utilizado? Sim, existem assim, uma infinidade de materiais para ponto cirúrgico, né, para sutura. Então, antigamente, a gente utilizava só fios que eram inabsorvíveis, ou agora mais absorvíveis. O que é isso daí? Assim, por exemplo, a gente usa o fio que a gente mais usa assim, em cirurgia, acho que é o fio de nylon, que é um ponto que ele é inabsorvível e assim, a gente pode usar tanto internamente quanto externamente, e daí quando é para pele, a gente precisa tirar esses pontos. Existem algumas suturas, alguns fios que são absorvíveis, ou seja, a gente utiliza ele tem um tempo que vai durar esse fio e o próprio corpo ele faz um processo para conseguir absorver esses pontos. Ele mais ou menos digere esses pontos e isso daí é absorvido pelo corpo. Só que isso daí gera uma inflamação maior do que, por exemplo, quando a gente usa o fio de nylon, que ele é mais inerte. Então, em algumas, por exemplo, pacientes que têm problema de cicatrização, queloide, que todo mundo já ouviu falar. O fio mais indicado para utilizar nessas situações é o fio de nylon, porque ele tem menos irritação, gera menos processo inflamatório. Já os fios absorvíveis, eles geram mais processo inflamatório e tendem a ter uma cicatrização um pouco pior nesses pacientes. Então, não é nem só a evolução da tecnologia em si, né, do que vai utilizar, tem também uma relação com o paciente que está recebendo aquilo. Também. E como é que funciona essa nova tecnologia de reconstrução que não tem a sutura, né? O que ela traz de diferente na prática? Então, a gente também, dentro desse universo de reparação tecidual, a gente também tem algumas coisas chamadas que são colas cirúrgicas, esses outros itens, né, que a gente acaba utilizando em cirurgia. Especificamente nesse tema, é para uma reparação de nervo. O nervo, como que ele funciona? Quando você tem uma lesão de nervo, por exemplo, você cortou o dedo e teve uma lesão do nervo que dá sensibilidade na ponta do seu dedo. Se a gente não fizer nenhuma reparação nesse nervo, a gente vai ficar sem ter sensibilidade mais nessa ponta, porque o nervo foi cortado. Vamos imaginar o nervo como sendo o fio de eletricidade. Se o fio de eletricidade estiver cortado, por mais que o interruptor esteja funcionando, a luz não vai funcionar lá no final. Então a gente tem que reparar de novo esse fio, que é o nervo. A técnica tradicional é utilizando um fio de nylon super fino, assim, da espessura do cabelo. Assim. A gente usa microscópio para fazer esse tipo de sutura. E essa tecnologia vem para substituir esse tipo de sutura. Porque é utilizado um molde 3D, você coloca um polímero, um gel, que ele vai endurecer. E isso vai dar a mesma tensão, uma tensão semelhante à do ponto. As colas que eram utilizadas antigamente, que a gente utiliza ainda hoje, eles servem como um adjuvante. Ele não consegue dar essa tensão, essa força, tensão, para segurar as duas bordas do nervo com a mesma tensão do fio. Então isso pode romper. São utilizadas cola de fibrina, que é o nome, né? Que ele é como se fosse um selante. E essa tecnologia nova, ela tem consegue ter uma força de tensão maior para segurar o nervo no lugar. Porque da mesma maneira que a pele, que a gente tem que deixar ela borda a borda para a cicatrização acontecer e se reparar, o nervo também ele tem que ficar borda a borda para o conteúdo de dentro do nervo conseguir crescer novamente e voltar a ter função. E agora pensando, né, a gente sempre fala, né, da eficácia da tecnologia, mas também da relação com a segurança para o paciente. Essa nova tecnologia, ela traz algum benefício em termos de eventos adversos ou complicações que esse paciente possa ter? Isso daí é mais ou menos semelhante com a sutura. A grande vantagem é que, assim, para você fazer, do ponto de vista técnico, colocar um molde, colocar cola, é muito mais simples do que você capacitar um médico para fazer um treinamento em microcirurgia, utilizar microscópio. A técnica cirúrgica tem que ser muito, muito bem treinada para fazer isso daí. E a outra vantagem é que você não tem nenhum tipo
utilizando a cola, você não tem nenhum tipo de corpo estranho no nervo, que é uma estrutura super delicada. Se você adicionar um fio de sutura, por menor que ele seja, ele é um corpo estranho, ele vai causar alguma inflamação local. Então, a cola, ela elimina essa necessidade. E assim, a gente falou aqui dos benefícios, né, para o paciente, mas quais são os impactos que esse tipo de inovação vai trazer também para os hospitais, né, para os sistemas de saúde, tempo de cirurgia, até para o aprendizado dessa técnica cirúrgica? Como é que hoje vocês veem esses outros benefícios? Então, isso daí impacta diretamente, o uso de cola para esse tipo de situação impacta diretamente no custo efetivo da cirurgia. Tenho certeza, assim, que o produto vai ter um custo mais elevado, porém você economiza em utilização de material. Por exemplo, esse fio, ele é um fio especial. Esse fio que a gente usa para fazer essa sutura é um fio especial que também tem um custo mais elevado do que um fio que a gente aponta na pele. Você não tem necessidade de utilização do microscópio, que é um equipamento que o hospital precisa ter e o médico tem que ser capacitado para utilizar esse tipo. Tem um treinamento que geralmente dura em torno de 1 ano a mais ou 2 anos a mais, além da especialidade médica, para conseguir estar habituado a utilizar essa técnica cirúrgica da microcirurgia. Então, tudo isso daí são pontos que você tem de impacto direto para a reparação tecidual desses tecidos pequenos, assim, nervo, né? E você acha que até a curva de aprendizado dos profissionais também acaba sendo mais, pelo que você falou, né? Acaba sendo mais simples, mais facilitada com uma inovação como essa? Sim, isso daí é mais, assim, quem trabalha com isso daí é mais de nicho, assim mesmo. Então, são médicos que estão acostumados, ou cirurgião de mão, ou cirurgião plástico que trabalha com essa parte de nervos, ou neurocirurgião, são mais ou menos essas 3 especialidades que atuam utilizando essa técnica e a reparação desse tipo de tecido, né? Então, muito provavelmente, são esses médicos que vão continuar atuando e utilizando essa nova tecnologia. Então, acredito que facilita, porque esses médicos já são treinados para usar o microscópio, para usar a reparação de nervo com pontos. Então, utilizando essa tecnologia que é mais simples, eles vão ter já vão estar habituados para utilizar isso daí. Agora, doutor Rafael, você trouxe esse exemplo falando que realmente a aprovação hoje é para reparo de nervos. Você acredita que no futuro a gente vai ter essa tecnologia também podendo ser aplicada para outros tipos de cirurgias? Como você enxerga isso? Acredito que sim. Até porque, assim, dentro essa inovação, ela tem essa empresa tem outros polímeros que está sendo utilizado para outras situações, né? Ainda está em fase de pesquisa, aprovação ainda pelos órgãos responsáveis, né? E, por exemplo, da mesma maneira que a gente faz reparo de nervo, que a gente precisa dar ponto no nervo, quando a gente faz algum transplante de tecido, que é uma rotina, assim, para quem trabalha com essa parte de cirurgia reparadora, vou dar um exemplo, para ficar mais, para a gente entender, todo mundo entender. Por exemplo, um paciente que tem um tumor de boca, que o câncer invadiu, um tumor grande que invadiu o osso. O tratamento é retirada do osso da mandíbula. E a gente faz um transplante de osso da perna para a boca do paciente para fazer a reconstrução, né? E isso permite que coloque implante dentário. A gente tem pacientes que a gente faz esse tipo de cirurgia e vida normal depois, assim. Com implante dentário. Alguns pacientes, dependendo da ressecção, você olha e nem consegue dizer que fez esse tipo de cirurgia, né? Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente precisa também manter a circulação de sangue nesse osso que a gente transplantou. E a gente precisa ligar os vasos sanguíneos desse osso com o pescoço, para manter a circulação de sangue nesse lugar. E a gente também usa a mesma técnica microcirúrgica, que a gente usa microscópio, fiozinho bem delicado, para dar ponto nos vasos, né, para religar esses vasos. Eventualmente, essa pode ser uma utilização. Eu vi que dessa empresa, um dos produtos que está em desenvolvimento é justamente para reparação de vasos. Então, você tem algum furo no vaso, você coloca esse polímero, você consegue esperar, tem um tempo lá de utilização dele para ele solidificar, e você consegue restituir, tampar o buraquinho
do vaso, sem precisar dar ponto. Agora, hoje, essa indicação de reconstrução de nervo é principalmente em quais casos? Ixi, tem uma gama infinita, assim, né? Especificamente sobre esse estudo, ele está sendo testado para reparação de nervo de dedo. Então, você tem algum trauma, um corte. Acidente? Ou, às vezes, é coisa boba, assim. Você cortou o dedo com uma faca em casa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Dependendo do lugar onde pegar esse corte, você pode ter lesão do nervo e você perde a sensibilidade. Por exemplo, vamos supor que você está cortando alguma coisa e tem um corte bem nessa topografia aqui. Você pode perder a sensibilidade na ponta do dedo, desse lado aqui. E daí o que acontece? É uma área muito importante para a gente. A gente não percebe isso no dia a dia, mas é fundamental a sensibilidade no dedo nessa área. Então, você pode ter problemas com pegar coisas quentes, que você pode queimar o dedo porque você não está com sensibilidade. Você pode machucar, fazer trauma repetido. Você pode ter dificuldade para pegar alguma coisa com um movimento mais fino porque você perdeu a sensibilidade tátil desse dedo. Então, você repara isso aqui para conseguir restituir. Foi nessa situação que esse polímero está sendo testado. Mas, se a gente for ampliar isso daí, a gente usa muito reparação de nervo em, por exemplo, pacientes que têm paralisia de face. Que uma das técnicas é fazer uma ligação de um nervo de um lado, o lado que não está com paralisia, com o outro lado que está com paralisia. E daí você usa... você tem que tirar o nervo de algum lugar do corpo, geralmente da perna, para fazer esse transplante e conseguir utilizar. Outra situação, assim, que ainda também é em fase ainda está em pesquisa, pacientes mulheres que têm mastectomia por câncer. Quando você faz a mastectomia, o nervo que dá sensibilidade, ele passa muito perto do tecido mamário. E dependendo de como é feito, assim, na maioria das vezes, a paciente perde a sensibilidade no mamilo. Tem uma técnica de reconstituir essa sensibilidade, que é fundamental para a mulher. Daí você vai também utilizar o nervo para fazer essa reparação, entendeu? Nessa situação também poderia ser utilizado esse polímero. Legal, então sairia desse microscópio que você falou, com esse Exato. fio ultra fino, então, para uma tecnologia mais simples, assim. mais simples, assim com dizendo, uso de né? polímero. Perfeito. Com o uso mais médicos podendo ter acesso. Né? Exato. Legal. Agora, para a gente encerrar, que estamos chegando ao fim, eu queria que você contasse um pouco até o que a gente pode esperar, né, do futuro nessa área, ou se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar com quem está nos acompanhando, né, de novidades. A gente já falou aqui bastante sobre uma delas, não sei se tem outras que você conheça e que queira compartilhar com a gente, fique à vontade. Não, hoje em dia a gente tem, assim, a tecnologia tem avançado muito rápido, então... coisa que 10 anos atrás a gente usava, via em trabalho em pesquisa, que era utilização de planejamento virtual, cirurgia robótica que estava começando, hoje em dia é muito realidade. Isso está na prática nossa, assim, diariamente. Usar planejamento virtual, utilizar cirurgia robótica, os materiais estão mudando cada vez mais para deixar as cirurgias mais precisas. Essa situação, assim, eu acho incrível, assim, esse avanço tecnológico que, de novo, nessa parte da cirurgia da mandíbula. Antigamente a gente olhava e falava assim, mais ou menos isso daqui que está faltando de osso, tanto. Hoje em dia é numa precisão, assim, milimétrica, que a gente faz isso daí. Faz a cirurgia inteira no computador antes, leva guias cirúrgicos para a mesa de cirurgia, consegue cortar com precisão, colocar implante dentário já na hora. Então, eu acredito que, assim, as cirurgias, elas devem continuar mais ou menos como são, mas com muito mais precisão devido ao avanço tecnológico. A gente vê isso daí, tanto nessa situação de planejamento virtual, o uso do polímero que vai melhorar a qualidade potencialmente melhora a qualidade da reparação de nervo, diminuindo o tempo com um custo menor, um custo global potencialmente menor. Então, assim, e entender em quais pontos a gente pode melhorar a prática que a gente já faz há décadas, assim, sabe? É muito legal, porque você vê não só o desfecho, né, mas também para o próprio paciente, né, especialmente quando você fala de um desfecho que impacta, né, na forma como ele vai ver a própria imagem, é muito interessante a capacidade que isso tem também de avançar para além dos desfechos de segurança e de custos, como a gente falou aqui. Exato, para mim, assim, que eu trabalho bastante com essa parte de cabeça e pescoço, a pessoa olha diariamente no espelho. Então, quanto menor estigma de um
um câncer ou algum trauma que ela precisou reparar com uma cirurgia enorme, melhor para o paciente. A gente vê isso aí em todas as situações. Na cirurgia plástica, a gente atua em todos os segmentos do corpo. A gente vê isso daí, a mulher, o câncer de mama, quanto menor o estigma da cirurgia de retirada de tumor, tem a melhor qualidade de vida da mulher. E isso daí não só na imagem, como também em todos os outros sentidos. Como eu falei, assim, reparar a sensibilidade do mamilo é uma coisa que, sei lá, um tempo atrás era impensável. Hoje em dia a gente tem estudos tentando melhorar isso daí. Perfeito. Obrigada, doutor Rafael. Acho que foi excelente, né? A gente não só conhecer um pouco mais dessa técnica, mas ver que também tem outras oportunidades, novas técnicas surgindo. E eu acho que o que ficou aqui de mensagem para mim, pelo menos, é a tecnologia, mais uma vez, sendo aliada não só do paciente, mas também do médico, que você em muitos momentos trouxe essa tecnologia como uma aliada do médico, fazendo com que esse momento da cirurgia seja mais preciso, né? Como um aliado mesmo, para que o sucesso seja ainda maior, né? É engraçado que a gente faz cirurgias antigas de maneiras novas e trazendo mais precisão e melhor resultado final. Acho que esse é o ponto da incorporação de tecnologia. Não que o robô, em algum momento, vá fazer a cirurgia inteira melhor do que o ser humano, mas talvez ele vai incorporar tecnologias para usar cirurgias técnicas antigas nossas, melhorando elas. Perfeito. Obrigada, doutor Rafael. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado novamente. Obrigada. Prazer. Queria agradecer também você que nos acompanhou até aqui, lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente você pode acompanhar mais conteúdos acessando www.mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Esse é o Momento Saúde 360, oferecido pela Blue Plano de Saúde. No espaço, você sabe que a gente usa para falar de tecnologia, inovação, humanização, no planejamento de uma vida com mais saúde, com mais bem-estar. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde da MIT Technology Review Brasil, e hoje estou com o presidente da Blue, o Paulo Araújo, falando de características que são do DNA da humanização, personalização, como que isso agrega para o beneficiário de um plano de saúde? Olha, a gente vem observando ao longo do tempo uma questão importante, que é a relação médico-paciente. Então, repare, o médico, depois que põe a mão do paciente, ele faz o toque, ele fala, ele acolhe. Repare que ali criou uma relação médico-paciente que é blindado. Então, observando essas características, a gente tenta fazer a mesma coisa. A gente precisa estar hoje muito próximo do nosso paciente. Nós precisamos estar colocando a mão do nosso paciente, quer intervir nas horas essenciais, como aqui nós temos um serviço chamado Serviço Concierge. Então, nós temos pacientes que vão se submeter a parto, cirurgias, tem patologias importantes, obesidades, etc. Aquelas doenças que não só trazem risco ou dificuldade à vida, mas também impactam diretamente na parte da psicologia da pessoa. Então, nós somos muito mais próximos. Então, por conta disso, a gente tem hoje um afeiçoamento com os nossos beneficiários. É muito bom você dividir com o médico essa questão da atenção. E você só tem atenção dando atenção. E a Blue fez isso uma grande ferramenta de trabalho junto aos nossos beneficiários. Como que a inovação pode ser uma estratégia para transformar, de fato, a experiência do cliente? Isso é algo que, quando a gente olha, talvez, para outros mercados, esteja mais desenvolvido do que na saúde, de uma maneira geral. A utilização, né, da inovação, tecnologia, para transformar a experiência desse cliente. Vamos lá. No fundo, a gente tem uma população muito insatisfeita com todas as operadoras. Todo mundo reclama de tudo, ninguém está satisfeito com nada. Porque hoje você não consegue autorizar tudo na medida que os médicos podem, senão as operadoras quebram instantaneamente. Então, o que é que nós fazemos aqui? A gente tem essa aproximação tecnológica, então a gente faz avaliação de tudo que está acontecendo. A gente tem mecanismo de aproximação, como eu lhe falei. E ao mesmo tempo que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima o atendimento médico hospitalar, ela tenta reprimir o prestador que não vai funcionar com muita eficácia. Então, a tecnologia, ela tem a obrigação, até eu diria, de mudar de cenário. Porque assim, na saúde já se tentou tudo.
e nada resolveu o problema da saúde. E a tecnologia, ela é desafiadora. As IAs são desafiadoras. É como se fosse um superpoder, um novo superpoder. Então a Blue está usando e abusando da tecnologia para criar novas ferramentas, para criar novos instintos. E é tão forte isso que nós estamos fazendo que nós somos observados o tempo todo pelo grande mercado. Hoje nós estamos finalizando contratos com grandes companhias que querem contratar os nossos serviços, as nossas tecnologias. E, diferente de algumas empresas que querem tudo só para si, a gente entende que esse é o legado da Blue. É usar essas tecnologias para usar no nosso dia a dia, nos nossos clientes, mas a gente também poder ceder e poder proporcionar para outras operadoras tecnologias inovadoras, antifraudes e produtos que façam com que as pessoas fiquem mais próximas e possam criar seu custo-benefício junto às suas apostas. E para os clientes de vocês, como que é esse feedback, né? Essa visão de que a experiência ficou melhor, mais fácil, mais agradável, mais rápido? Veja, hoje nós, muitas operadoras hoje elas já usam os apps, né? Os apps da Blue é diferente. Então assim, as pessoas têm todas as soluções na palma da mão. Então é a maneira da tecnologia e da operadora, da nossa companhia, ela trazer mais eficácia e trazer mais proximidade. Por exemplo, imagina você, uma mãe hoje que o filho engasga, tem um grande problema, corre no risco de vida. Você tem dois problemas. Você tem um problema da criança, você tem um problema dos pais que ficam nervosos e aflitos. Na hora que você tecla no aplicativo que você pede uma rede credenciada do pronto-socorro, ele não só vai lhe dizer onde é, mas ele já abre o localizador e ele vai lhe introduzindo ao ponto que, se ela for falando ali já com as nossas concierges, ela já vai tendo um tratamento já de acolhimento e condução e orientação para que essa mãe, nesse período que ela vá, ela não fique sozinha. Então isso é um dos detalhes que nós fazemos em paralelo, não só a eficácia do atendimento rápido, bem como acompanhamento com as nossas equipes concierges. Muito obrigada, Lorival. Obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais um Momento Saúde 360, oferecido pela Blue. A gente se encontra no próximo. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.